Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Tava com saudades de falar com vocês assim, vocês me vendo, né? Apesar que eu não posso ver vocês. Então vamos lá. Nossa aula de hoje é no livro de história, tá certo? Então eu quero que todo mundo pegue o livro de história e vamos acompanhar. Hoje nós vamos aprender um pouquinho, né? Na verdade, vamos rever os meios de transporte, tá certo? Então peguem seus livros, abram na página 42 e vamos acompanhar junto com tia. Já abri meu livro aqui na página 42. Está falando sobre os meios de transporte. Então, esse carro, né? Vamos dizer assim, esse foi o primeiro carro. Ele tinha 3 rodas e se movimentava graças a um motor de combustão. Então, foi o primeiro carro daquela marca, né? Daquela equipe, a Mercedes-Benz, tá certo? Então, aqui, temos vários meios de transporte. O que é o meio de transporte? É aquilo que nos ajuda a nos locomover mais rápido, tá certo? Aí, de um lugar para o outro, de maneira mais rápida. Pode ser um meio de transporte individual, como o cavalo, a bicicleta, a moto. E também pode ser um meio de transporte que leva muitas pessoas, que nós chamamos de meio de transporte coletivo, ok? O carro leva várias pessoas, né? Mais de uma. O navio, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é a página 42. Na página 43, nós vamos ver um pouquinho sobre os meios de transportes terrestres, tá certo? Ó, então, o meio de transporte terrestre é aquele que trafega na terra. Eles são muito variados, tem muitos tipos. Pode ser motorizados ou não. O que é motorizado, Tia Gleice? Aqueles que têm um motor, aqueles que se mexem sem esforço humano, né? Aqueles que trafegam sem nenhum esforço humano. Como Tia falou, pode ser individual, como a bicicleta, a moto. Ó, até peguei uma motinho aqui para vocês verem, né? Uma motinha de brinquedo da coleção do meu filho, né? Então, a moto é um meio de transporte terrestre. Por quê, tia? Porque ela anda pela terra, trafega pela terra, ok? Então, coletivo, que pode ser o metrô, o ônibus e vários outros meios de transportes que trafegam sobre a terra. Sobre a terra são os terrestres. Na página 44, temos os meios de transportes aquáticos. Quais são eles? Aqueles que trafegam pela água, né? Pelos mares, pelos rios. Então, pode ser jangadas, barcos, navios, canoa. Ó, a canoa que a gente vê aqui, não é? Sempre aqui na nossa praia. Então, esses são os meios de transportes aquáticos. Os meios de transportes marítimos ou fluviais podem ser movidos a motor. Então, esses meios de transporte que navegam pela água também podem ser movidos a motor. Esse daqui, ele é movido pelo vento, não é? Também tem a vara que os pescadores usam para ajudar eles a se movimentar. E tem os maiores que são movidos por motores, tá certo? Então, esses são os meios de transportes aquáticos. E na página 45, nós temos os meios de transportes aéreos. São aqueles que trafegam pelo ar. Então, aqui nós temos, exemplo, o balão. Ó, Tia Gleice mostrou um balão aqui. O balão, temos o avião e também temos o ônibus espacial, que é o que pode levar a distâncias inimagináveis, né? Que já levou o homem para a Lua, que ele vai para o espaço, tá certo? Então, esses são os meios de transportes aéreos. Tia Gleice também trouxe aqui um helicóptero, para vocês verem, que é um meio de transporte aéreo. E como eu já falei aqui, o avião. Olha que avião lindo. Olha só que lindo esse avião.
Então, esses... E o avião, ele é um meio de transporte aéreo coletivo. Quem lembra o que é coletivo? O meio de transporte coletivo é aquele que leva várias pessoas, tá certo? Então, esses são os meios de transportes aéreos. Os meios de transportes de hoje, tá certo? Aqui, ó, nós temos o barco, o trem e o ônibus. Aqui tem um pequeno textinho, né? Nas grandes cidades, os transportes oferecem comodidade aos usuários, mas em alguns lugares, os serviços de transporte coletivo são deficientes e inseguros. Muitos veículos estão em péssimas condições e estão sempre cheios de pessoas indo e vindo. Então, isso está falando sobre as grandes cidades. Quem já foi aqui para Recife e andou naqueles ônibus lotados? Então, aqui está falando sobre isso, os meios de transporte de hoje que são mais utilizados. Lá nos interiores, não é? Que ainda tem muitas pessoas que andam de trem. Ainda existe trem, Tia Gleice? Existe sim. Então, o trem também é um meio de transporte coletivo. O ônibus... O que é o meio de transporte coletivo? Aquele que leva muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, o ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel e o barco são meios de transporte mais utilizados em nossos dias. Então, todos os meios de transporte que Tia Gleice mostrou, esses são os mais utilizados em nossos dias. O ônibus, a moto e o barco, não é? Aqui nós temos uma canoa. Então, esses são os meios de transporte que nós mais utilizamos hoje em dia. O avião está lá atrás, o avião também, né? Muita gente precisa do avião para se locomover de um estado para o outro. Então, esses são os meios de transportes de curta distância, de longa distância, que nós vamos aprender mais na frente. Então, meus amores, nós vamos fazer as atividades das páginas seguintes e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Um beijo. Tia Gleice está morrendo de saudade de vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo e lá no WhatsApp eu vou dar uma explicadinha sobre as atividades seguintes, tá certo, gente? Tchau, até a próxima aula!